alegria e satisfação que cumprimentamos aos nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, acessem os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no portal Escola Dominical, não só da lição de adultos, mas também de outras faixas etárias. Se tiverem alguma dúvida, acessem a sala dos professores e ali postem a sua pergunta, que a equipe do portal Escola Dominical prontamente disponibilizará a sua resposta. Vejam também nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, ou links de outros textos de apoio e de outras videoaulas. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a elucidar as suas últimas dúvidas assistindo à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Mas não deixe de comparecer à Escola Bíblica Dominical. Tudo isso é apenas preparação para a Escola Bíblica Dominical, que é a igreja local reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, segundo lição do pastor Antônio Gilberto. Neste segundo trimestre de 2016, estamos estudando o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na Carta aos Romanos. Estamos estudando a Carta de Paulo aos Romanos. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, presidente das Assembleias de Deus, em Água Branca, no estado do Piauí. E hoje estaremos estudando a lição de número 4, os benefícios da justificação. Nós estamos estudando, neste segundo bloco do trimestre, a chamada parte dogmática ou doutrinária da Carta de Paulo aos Romanos. Na lição passada, nós vimos que o apóstolo Paulo mostra com muita clareza que o homem é justificado pela fé em Cristo Jesus. Não existe outra maneira do homem ser salvo, do homem ser liberto, a não ser crendo em Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, que está escrevendo para os crentes judeus da igreja de Roma, para mostrar que a lei não salva, mas sim a fé em Cristo Jesus, deu dois exemplos das escrituras do Antigo Testamento para demonstrar que a justificação é pela fé. Abraão, o pai dos judeus, ele foi justificado pela fé, quando ele creu na palavra que Deus lhe disse, de que assim como eram numerosas as estrelas que ele via no céu aquele dia, o patriarca Abrão ainda, assim seria a sua descendência. E ele creu. Creu quando ainda não havia lei, creu quando ainda não era circuncidado. E o outro exemplo foi o Salmo 32, em que Davi fala que bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. E o salmista Davi ainda diz lá no Salmo 32 que bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor. Explicada que a justificação pela fé em Cristo providencia a salvação, o apóstolo Paulo vai agora no capítulo 5 de Romanos, que é o que nós vamos estudar hoje. Esta lição estuda o capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Romanos, vai nos dizer quais são as bênçãos que decorrem da justificação pela fé. A justificação é um dos momentos da salvação. Nós já temos visto ao longo deste trimestre que a salvação ela é um processo. Existem vários atos da salvação. E a justificação é aquele ato que nos torna justos, nos torna ficha limpa no céu. E esta justificação, que é promovida pela nossa fé em Cristo Jesus, ela traz alguns benefícios, algumas bênçãos
E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer neste capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Romanos, que começa assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira bênção da justificação é a paz com Deus. E quando nós falamos em paz, estamos falando do sentido hebraico da palavra. A palavra paz, em hebraico, talvez seja a mais conhecida palavra em hebraico, é shalom. E o que quer dizer shalom? O que quer dizer a paz para o judeu, para o israelita? O sentido de paz para o israelita, o sentido de paz para o judeu, é diferente do sentido grego de paz. Paz em grego é airene. E é o sentido que nós adotamos hoje. Para o grego, paz é ausência de conflito. Para o grego, paz é ausência de problemas. Para o grego, paz é ausência de temor, de medo, de distúrbios, de perturbações. Mas para o judeu, paz tinha outro significado. Paz significa completude. Paz significa integridade. Paz significa quitação de dívidas. Quando alguém nada deve, quando alguém está inteiro, íntegro, completo, ele está em paz. E a justificação pela fé em Cristo Jesus nos coloca em paz com Deus. E aí nós vemos claramente que este é o trabalho da missão salvífica de Jesus. Jesus veio ao mundo para restabelecer esta completude, esta integridade, esta comunhão entre Deus e o homem. Já no Jardim do Éden, Deus havia prometido que a semente da mulher promoveria esta completude, esta integridade. Lá em Gênesis, no capítulo 3, o versículo 15, o versículo conhecido como o proto-evangelho, por ser a primeira vez que foi anunciada a salvação, o próprio Deus diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus já anuncia ao primeiro casal, logo após a queda, que viria aquele que restabeleceria a amizade entre Deus e o homem. Ele quebraria a amizade entre o diabo e a humanidade, criada pelo pecado, e restabeleceria a amizade entre Deus e os homens. Foi para isso que Jesus veio. E é por isso que a primeira bênção da justificação é a paz com Deus. É esta comunhão, esta integridade. O homem se completa entrando em unidade com Deus. O próprio Jesus confirma que este é o objetivo da sua missão. Lá na sua oração sacerdotal, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 17, Jesus diz o seguinte, a partir do versículo 20: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que o tens amado a eles, como me tens amado a mim. Então nós verificamos aqui que Jesus diz que ele veio para que todos nós sejamos um em Deus, para que haja uma perfeita unidade, para que haja uma comunhão. E o que é isto? É o que o apóstolo Paulo chama de paz com Deus.
Essa é a primeira bênção. Nós nos tornamos um com o Senhor. Nós entramos em comunhão com o Senhor. E como isso é possível? Isso é possível porque os nossos pecados foram tirados. Isso é possível porque a partir do momento que nós cremos em Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos perdoados e os nossos pecados são lançados para trás, para que o Senhor nunca mais se lembre deles. E nós agora não temos mais pecado. E quem não tem pecado entra em comunhão com Deus. Porque o que faz divisão entre Deus e os homens são os pecados. É o que o profeta Isaías escreve lá no capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Retirados os pecados, porque Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, ele tirou o pecado do mundo. Foi assim que João Batista anunciou a Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, quando Jesus brada na cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo. E o que representava aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde estava a presença de Deus? No lugar santíssimo era o lugar da presença de Deus. E por que um véu separava o lugar santo do lugar santíssimo? Porque havia separação entre Deus e os homens por causa do pecado. Mas quando Jesus morre na cruz, aquele véu se rasga de alto a baixo, mostrando que agora o pecado havia sido tirado e que pelo sangue de Cristo nós poderíamos ter acesso a Deus. Poderíamos voltar a ter comunhão com Deus. Poderíamos voltar a ter paz com Deus. Então a primeira bênção da justificação é a paz com Deus, que é esta comunhão que se estabelece pela retirada dos nossos pecados, pelo sangue de Cristo. Nós somos perdoados, os nossos pecados são tirados e nós entramos em comunhão com Deus. Esta é a paz com Deus, que é diferente da paz de Deus. A paz de Deus é anunciada por Jesus ainda aos seus discípulos, lá em João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Paulo também fala desta paz de Deus em duas passagens. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E também lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A paz de Deus é um efeito da paz com Deus. A paz de Deus, ela nos mantém em Cristo, apesar das lutas, das aflições. A paz de Deus, ela nos mantém em Cristo Jesus, nos mantém em comunhão, não permite que nós fiquemos abalados, temerosos, medrosos, desconfiados, desanimados. A paz de Deus é uma das qualidades do fruto do Espírito. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nós vemos o fruto do Espírito. E está escrito assim: o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz. Então a paz de Deus é uma consequência da paz com Deus. A justificação nos traz a paz com Deus, que é a comunhão. E quando estamos em comunhão com Deus, o Espírito Santo nos faz produzir em nós
a paz de Deus. E aí nós somos tranquilos, nós não nos abalamos na nossa fé por causa das dificuldades, das provações, das tentações, das contradições dos pecadores. Nós somos de paz, somos pacíficos, trazemos a paz no ambiente onde nós estamos. E é por isso que nós nos saudamos com a paz do Senhor, porque nós temos paz com Deus e pela comunhão com Deus nós temos tranquilidade, nós temos serenidade e nós podemos transmitir esta paz a todos os que nos cercam. Então existe a paz com Deus, a paz de Deus, e existe a falsa paz, que é a paz do mundo. Por isso que Jesus disse, deixe-vos a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. A paz do mundo, ela é ilusória, é apenas uma ausência de conflito, mas esta ausência de conflito é momentânea, porque o mundo está nas trevas, o mundo está no maligno. E aí nos faz lembrar o que um grande diplomata dizia, que a diplomacia é apenas a guerra por outros modos. E essa é a paz do mundo. É uma ilusão, uma falsa tranquilidade, que na verdade é apenas o conflito de outra maneira, de uma maneira dissimulada. Então, a primeira bênção da justificação é esta comunhão, esta unidade. E quando nós temos a paz com Deus, não mais vivemos, mas é Cristo que vive em mim. Lembre-se que Jesus disse, eu neles e tu em mim. Jesus orava para o Pai e dizia, eu estarei neles. É esta paz com Deus que faz com que nós renunciemos à nossa vontade. Não mais vivamos conforme nós queremos, mas de acordo com a vontade de Deus. Esta paz com Deus está bem demonstrada pelo apóstolo Paulo, quando ele escreve lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então nós vemos com muita clareza que quando temos a paz com Deus, já não mais vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. E como nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós só fazemos o que a cabeça manda, porque no nosso corpo, as células, as partes do corpo são comandadas pela cabeça, pelo cérebro. Agora nós somos comandados por Jesus, porque agora temos paz com Deus. Somos uma perfeita unidade. Somos chamados para fazer parte do corpo. E o corpo segue a orientação da cabeça. É por isso que Jesus diz que quem não renuncia a si mesmo não pode ser seu discípulo. A justificação faz com que nós renunciemos à nossa vontade. A justificação faz com que nós entremos em paz com Deus. Entremos em perfeita unidade. E não mais vivamos, mas Cristo viva em nós. Será que nós estamos em perfeita unidade com o Senhor Jesus? Será que nós abrimos mão da nossa vontade e agora só vivemos a vida que vivemos na fé do Filho de Deus? Que não mais vivemos, mas Cristo vive em nós? Se realmente fomos salvos, diz o apóstolo Paulo, que sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Mas qual é a segunda bênção que a justificação nos traz? A primeira é a paz com Deus. Qual é a segunda bênção? Diz o apóstolo Paulo, pelo qual, quer dizer, por Jesus, também temos entrada pela fé a esta graça. A segunda bênção é o acesso, a entrada na graça de Deus. Quando nós cremos em Jesus,
nossos pecados são perdoados, nós somos justificados, nós recebemos a paz com Deus, entramos em comunhão com Ele, mas nós também entramos na graça. Através da fé em Jesus Cristo, nós iniciamos a nossa vida espiritual. Nós entramos na graça. E o que é a graça? A graça é o favor imerecido de Deus. No pecado, nós estávamos debaixo da ira de Deus. É o que nós vemos lá em João, capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quem está no pecado está debaixo da ira de Deus. Nós já estudamos aqui no capítulo 1 de Romanos, Paulo diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. O homem no pecado está debaixo da ira de Deus, mas quando ele é justificado pela fé em Cristo, ele entra na graça. Ele agora não está mais debaixo da ira. Ele agora vai receber o favor de Deus, embora ele não mereça. E a graça de Deus, diz Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2, no versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Nós entramos na graça, passamos a ser ensinados pelo Senhor, guardados pelo Senhor. E esta graça nos ensina que nós devemos renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Que nós devemos viver deste presente século sóbria, justa e piamente. E que nós devemos aguardar a vinda de Jesus. Quando nós entramos pela graça, nós iniciamos a nossa vida espiritual. Então, aqui nós temos um primeiro ponto importante. A justificação nos traz a entrada na graça. E a entrada na graça faz com que nós sejamos regenerados. E aí nós temos um outro ato do processo da salvação, que vem depois da justificação. Quando os nossos pecados são tirados e quando nós somos declarados justos por Deus, nós nascemos de novo. Isso é a regeneração. Surge uma nova criatura. É o que diz Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Mas agora quem está assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos nova criatura, uma nova criação. Surge um novo homem em nós. Um homem que o apóstolo João diz que não peca. Lá em 1 de João, no capítulo 3, no versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Versículo 6. Qualquer que permanece nele não peca. Este novo homem nascido do Espírito é diferente do velho homem que ainda fica aqui, mas crucificado com Cristo. Lembra
de Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. O homem velho, o homem carnal, o homem pecador, ele morreu, ele é crucificado com Cristo. E o novo homem, a nova criatura, ele nasceu de novo. É por isso que Jesus disse a Nicodemos que é necessário nascer de novo. Naquele famoso diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que nasce de novo. Esse é o novo homem. O homem gerado por Cristo. O homem gerado pelo Espírito Santo. Este novo homem que é a nova criatura. E é importante que nós sejamos nova criatura. Paulo diz lá em Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 15, porque em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Essa é a regeneração. Nós nascemos de novo. Este novo homem, esta nova vida, é resultado da justificação. É a regeneração. E este novo homem, ele está agora partindo para o céu. Este novo homem agora tem uma nova direção. E aí nós temos um outro ato do processo da salvação, que é a conversão. O que é conversão? É a mudança de direção. O homem no pecado estava caminhando para a perdição, para a condenação eterna. Estava indo para o lago de fogo e de enxofre, debaixo da ira de Deus. Agora, o justificado pela fé em Cristo Jesus muda de direção. Ele agora está indo para o céu. Ele agora está indo para as mansões celestiais. Ele agora está caminhando e já gozando da vida eterna. Vida é comunhão, é a paz com Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna, nós já lemos aqui. É a comunhão, porque morte é separação. Vida é comunhão na Bíblia. E agora, este novo homem, gerado pela palavra de Deus, como diz Pedro, lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então nós somos gerados de novo. Nós nascemos de novo. E quem nasce de novo, disse Jesus, vê o reino de Deus e passa a caminhar para lá. O livro O Peregrino, de John Bunyan, fala exatamente sobre esta viagem. É uma belíssima ilustração. John Bunyan, quando ele escreve o livro O Peregrino, ele mostra que quando o cristão, que é a personagem principal, percebe que está na cidade da destruição e se arrepende dos seus pecados, ele já começa a sua direção para a cidade celestial. E quando ele é justificado na cruz, ele recebe um diploma, né, para ele apresentar na cidade celestial, e desde então ele já começa a ver a cidade celestial. Quem nasce de novo vê o reino de Deus. É a conversão. Ele deixa o caminho espaçoso que conduz à perdição e começa a trilhar o caminho apertado, entra pela porta estreita para que conduz aos céus, que conduz à salvação. Então, nós temos aqui o outro ato do processo da salvação, é a conversão. Então, nós temos a regeneração, que é nascer de novo, e a conversão, que é a mudança de direção na vida. Nós agora
estamos caminhando para o céu. É o justificado pela fé. A justificação nos faz nascer de novo e nos faz mudar de direção, mudar de caminho, e nós agora estamos regenerados e convertidos. E a conversão, ela nos possibilita ter firmeza. Firmeza. Não é? Diz o próprio Paulo: temos entrada pela fé esta graça na qual estamos firmes. A conversão, a mudança de direção nos dá firmeza espiritual. Nós agora mudamos de direção e passamos a caminhar para o céu. É o que o salmista diz lá no Salmo 40. No Salmo 40, nós vemos o salmista Davi dizer: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E quando nós nos convertemos, nós mudamos de direção e passamos a andar para o céu. E o Senhor firma os nossos passos. Nós passamos a ter firmeza, e esta firmeza advém da fé pela qual nós entramos na graça. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé nos faz entrar na graça. Quando nós entramos na graça, nós somos gerados de novo, nós nascemos de novo, nós mudamos de direção, entramos no caminho apertado e começamos a ir para o céu e vamos tendo os nossos passos firmados, e com isto nós podemos confirmar os nossos irmãos. O convertido, ele não só se firma, mas ele ajuda o seu irmão a se firmar. É o que nós vemos Jesus dizendo a respeito de Pedro, lá em Lucas capítulo 22, versículo 32. Diz assim o texto: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus orou para que a fé de Pedro não desfalecesse, não se desfizesse diante da tentação, diante da fúria do inimigo contra Pedro. Mas Pedro ainda não era convertido. Por isso que a sua fé podia desfalecer. O convertido, a sua fé se fortifica. Ela se firma. Mas Jesus diz a Pedro: quando você se converter, confirma os seus irmãos. Então a firmeza na fé, resultado da conversão, permite que nós confirmemos também os outros. Mas não é só isso. Quando nós entramos pela graça, nós somos regenerados, nós somos convertidos. Por causa da conversão, nós firmamos a nossa fé, podemos até confirmar os irmãos, mas tem algo muito excelente. Nós recebemos uma nova virtude, que é uma virtude, é um bom hábito. E existem 3 virtudes, 3 bons hábitos, que vêm a nós por Deus, não são criados em nós. A fé é um. E aí, quando nós somos firmados na fé, nós ganhamos uma outra virtude, que é a esperança. Lembre-se que Jesus disse: aquele que nasceu de novo vê o reino de Deus. Eu falei aqui do peregrino de John Bunyan. Ele começa a visualizar a cidade celeste. E aí nós recebemos a esperança da glória de Deus. É o que diz Paulo: pelo qual temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quando nós nos convertemos e passamos a andar, estamos indo para o céu. E nós caminhamos para o céu esperando chegar ao céu, esperando desfrutar da glória de Deus. O último ato do processo da salvação é a glorificação.
E a graça de Deus, ela nos ensina a que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento em glória de Jesus. Então, quando nós firmamos nossa fé, entramos na graça, nós recebemos uma bênção. Esta é a terceira bênção, é a esperança da glória de Deus. Quando nós entramos pela graça, que é a segunda bênção, somos regenerados e somos convertidos. E agora nós recebemos também a esperança da glória de Deus. A esperança é a âncora da alma, diz o escritor aos Hebreus. Através da esperança, nós continuamos a nossa marcha para o céu, porque nós estamos esperando Jesus. Paulo não escreve apenas aqui aos romanos sobre isso. Já em Roma, quando estava preso, ele revela que ele mesmo tinha esta esperança. Lá em Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 20, nós vemos assim, ele dizendo: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nós temos a esperança da glória de Deus. Quando nós entramos no caminho da salvação, nós entramos esperando terminar, sabendo que no fim desta jornada está a nossa glorificação. Assim como Jesus ressuscitou num corpo glorificado, nós também esperamos ser semelhantes a ele. Era a esperança também de João, lá na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Esta esperança do salvo. O salvo, ele ganha esperança. Ele passa a esperar o céu, a esperar Jesus Cristo, a esperar a glória de Deus. Por isso, irmãos, precisamos verificar muito bem como está a nossa esperança. Onde está a nossa esperança? Hoje se prega um evangelho em que se esperam riquezas terrestres, em que se espera posição social, em que se espera um paraíso na terra. Mas o verdadeiro salvo, ele recebe a esperança da glória de Deus. Essa é a terceira bênção. É a esperança da glória de Deus. Mas o apóstolo Paulo também mostra claramente que a vida do salvo não é uma vida tranquila, uma vida de bênção, vitória e vitória, como andam dizendo por aí. Sabe por quê? Porque ele diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. O crente espera a glória de Deus, mas ele sofre no mundo tribulações. Jesus foi bem claro lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições. A vida do salvo na terra é uma vida de tribulações. O apóstolo Paulo já havia ensinado isso desde a sua primeira viagem missionária. Quando nós abrimos a Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14,
versículo 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O caminho para a salvação, disse Jesus, é um caminho apertado. Por isso, nós sofreremos tribulações. Mas por que o crente sofre tribulações? Porque ele agora é salvo. Ele é uma nova criatura. Ele está no mundo, mas não é do mundo. Ele se torna um corpo estranho no mundo. E o que acontece quando entra um corpo estranho em nosso organismo? Um vírus, uma bactéria, um fungo. Ele é atacado pelo nosso corpo. O nosso corpo ataca este corpo estranho. É o que acontece com o salvo. Ele é atacado pelo mundo, porque ele não é mais do mundo. Ele nasceu de novo, ele é uma nova criatura. O velho homem está crucificado com Cristo. Por isso ele será atacado pelo mundo, porque o mundo odeia o salvo, assim como odiou a Jesus. Jesus foi bem claro ao dizer isso. Lá em João capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. E Paulo deixa bem claro aqui, a vida do salvo é repleta de tribulações. Mas aí vem mais uma bênção da justificação. É a bênção do regozijo nas tribulações. Nós nos esperamos a glória de Deus, mas nós nos gloriamos nas tribulações. Mas então quer dizer que o crente é masoquista? O crente gosta de sofrer? Ele precisa gostar de sofrer? Não. O salvo ele não é masoquista. O salvo ele não gosta de sofrimento. Mas o salvo entende o sofrimento. E sabe que o seu sofrimento é um mal imediato e aparente, mas que se converte em bem. Por quê? Porque nós estamos na graça de Deus. O crente, ele não gosta de sofrer. Ele não é masoquista. Mas o crente se gloria nas tribulações. Porque o mal que o mundo quer impor ao crente, o mal que o diabo quer impor ao salvo, o mal que a carne quer impor ao salvo, a nova criatura, ele é transformado em bem. E Paulo mostra como as tribulações se convertem em bem. Porque ele diz assim, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. O mal que o maligno quer impor ao cristão, ao salvo, se transforma em bem. Por quê? Porque através das tribulações há um processo de crescimento espiritual. As tribulações deste mundo servem para o nosso crescimento espiritual. Porque a tribulação, ela produz a paciência. Nós aprendemos a ser pacientes por causa da tribulação. E o que é a paciência? É a capacidade de suportar o mal. É a capacidade de aguentar o sofrimento.
E quando a tribulação vem na vida do salvo, o salvo adquire e produz a paciência. E fica mais parecido com Deus, porque Deus é paciente. Deus é longânimo. Várias passagens da Bíblia mostram que Deus é longânimo. Lá em Números, capítulo 14, versículo 18, diz: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão. Nós precisamos ser como Deus. Nós agora estamos em comunhão com Ele. Nós participamos da sua natureza. E é necessário que nós sejamos longânimos. E de onde vem esta paciência? Vem das tribulações. A tribulação produz a paciência. Em 2 de Pedro 3:9, Pedro também fala que Deus é longânimo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Nós aprendemos a ser pacientes através das tribulações. O mundo, o maligno, quer nos destruir. Mas a tribulação acaba produzindo em nós paciência. E nós nos tornamos mais parecidos com o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele foi paciente. Ele suportou as tribulações. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Através das tribulações que temos neste mundo, é produzida a paciência, e nós nos tornamos mais parecidos com o Senhor Jesus. Nós crescemos espiritualmente, tornamos-nos pacientes com a capacidade de suportar a cruz, a afronta e as contradições, ou seja, a oposição do mundo contra nós. Mas a paciência resultante da tribulação, diz Paulo, que produz a experiência. E eu e você precisamos ter experiência com Deus. Precisamos experimentar a vontade de Deus. Precisamos conhecer a vontade de Deus. Precisamos ter intimidade com Deus. As tribulações produzem a paciência, e a paciência faz com que nós cresçamos espiritualmente, tenhamos experiências com Deus, tenhamos uma vida prática com Deus, tenhamos a vivência das ações de Deus na nossa vida e passamos a experimentar a vontade de Deus. O próprio Paulo, escrevendo aqui em Romanos, no capítulo 12, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vida espiritual, irmãos, não é uma vida apenas teórica, não é uma vida apenas mental. Nós precisamos meditar nas Escrituras, nós precisamos ter a nossa mente voltada para as coisas de Deus, mas nós precisamos também ter experiências com Deus. Nós precisamos experimentar a vontade de Deus. Nós precisamos ter episódios em que vemos a ação de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos testemunhar os atos de Deus na nossa vida, a ação de Deus em nós e por nós.
Mas isso só vem por causa da tribulação. Porque a tribulação produz a paciência e a paciência produz a experiência. E aí nós temos maior intimidade com Deus. E aí nós temos maior profundidade nas coisas de Deus. E esta experiência gera o conhecimento de Deus. E conhecimento no sentido hebraico, no sentido israelita, que é envolvimento, que é intimidade. Nós temos que ser envolvidos por Deus, ter intimidade com Deus. Não mais viver, mas Jesus viver em nós. Temos sensibilidade à sua voz. Temos sensibilidade à sua vontade. Isso é experiência com Deus. E essa experiência reforça a esperança. Porque quando nós vemos a presença de Deus na nossa vida, quando nós notamos a presença de Deus, a companhia de Deus, quando nós testemunhamos que Deus está conosco, que Deus está ao nosso lado, que estamos junto de Deus, nós começamos a correr com paciência a carreira que nos está proposta. Nós aumentamos a nossa esperança da glória de Deus. Até porque, com maior intimidade, nós passamos a desfrutar desta glória de Deus. Quanto mais comunhão temos com Deus, mais da glória de Deus nós participamos. E esta esperança, diz o apóstolo, não traz confusão. Nós não somos confundidos pelo mundo, pelos falsos mestres, pelas mentiras satânicas, pela aparência do mundo. Nós não nos confundimos. Por quê? Exatamente porque a nossa esperança foi fortalecida. E como eu disse, a esperança é a âncora da alma, diz o escritor aos Hebreus. E, portanto, um navio, quando está ancorado, podem vir tempestades, ondas, ele não sai da sua posição, ele não sai do seu lugar. O mal que o mundo quis nos infligir pelas tribulações nos dá a certeza da salvação, nos dá a garantia da comunhão. O mal que o mundo quis nos infligir com as tribulações produz em nós a paciência, a experiência e a esperança. E esta esperança não traz confusão. Mas Paulo diz uma outra bênção importante, importantíssima, que nós recebemos da justificação pela fé. É o amor de Deus. Diz Paulo, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo, o amor de Deus é derramado em nós. É a terceira virtude que Deus nos dá. Deu a fé, a esperança e ele nos dá o amor. O amor de Deus. Ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E este amor, ele é provado por Deus. Porque Deus provou o seu amor quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É o que está escrito aqui no capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Este amor de Deus que é derramado nos nossos corações é um amor verdadeiro. Não é imaginação nem fruto da mente. Foi um amor que foi demonstrado lá na cruz do Calvário. E Paulo aqui nos dá uma outra garantia. Se nós, quando ainda estávamos debaixo da ira de Deus, quando nós ainda éramos pecadores, Deus provou o seu amor para conosco, morrendo na cruz por nós, morrendo por ímpios, porque pode ser que por um bom, diz Paulo, alguém possa morrer, mas morrer quando nós somos ímpios, porque ele morreu pelos ímpios.
está aqui no capítulo 5, versículo 6, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Nós não temos que duvidar do amor de Deus. Porque se ele morreu por nós, quando ainda estávamos debaixo da ira, que dirá agora, irmãos, que nós estamos debaixo da sua graça. Por isso, nós temos que ter convicção do amor de Deus. Deus provou o seu amor quando nós ainda éramos pecadores. Por isso, tudo o que acontecer na nossa vida agora, irmãos, que estamos debaixo da graça, é para o nosso bem. Cristo nos ama. Morreu por nós quando éramos ímpios. O que não fará por nós agora, quando nós estamos debaixo da sua graça? Por isso, não duvide do amor de Deus. Por isso, não questione o amor de Deus. Deus lhe ama muito, querido irmão. Ele provou isso. Quando você estava ainda debaixo da ira, ele morreu por você na cruz. Agora que você está debaixo da graça, ele fará sempre o melhor para você. É o que Paulo diz. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. O amor de Deus para nós agora é inefável. Não temos palavras. O que Deus vai fazer por nós? Ele vai nos salvar pela sua vida. Fique tranquilo, meu querido irmão. Mesmo nas provas, nas tribulações, nas tentações, nas incompreensões da vida, Deus nos ama e sempre nos dará o melhor. Quando estávamos debaixo da ira, ele deu a sua vida por nós. Agora que estamos debaixo da sua graça, ele nos dará muitas e muitas e copiosas bênçãos sem medida. Mas, depois de falar das bênçãos da justificação, o apóstolo Paulo parece que dá um passo atrás. E a partir do versículo 12 deste capítulo 5 de Romanos, ele fala sobre o pecado, sobre a origem do pecado, a razão de ser do pecado. A justificação tirou o pecado. A justificação nos torna justos. Nós somos ficha limpa no céu. Mas de onde veio o pecado? E o apóstolo deixa bem claro que o pecado tem origem no homem. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A origem do pecado, irmãos, está no homem, não em Deus. Deus não é o autor do pecado. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem com o livre-arbítrio. O homem poderia escolher entre o bem e o mal. Então, quando Deus criou o homem, ele criou o pecado como o mal como uma possibilidade. É nesse sentido que nós temos que entender aquele versículo do profeta Isaías que diz que Deus criou o mal. O mal foi criado como uma possibilidade. A partir do momento que Deus criou tanto os anjos quanto os homens com livre-arbítrio, ele transformou o mal numa possibilidade. Se os anjos escolhessem o mal, e o diabo e uma terça parte dos anjos escolheu o mal, então foram eles que pecaram. Porque Deus não é o autor do pecado. Deus, ao criar seres com livre-arbítrio, criou o mal como uma possibilidade. Mas foram o diabo e os seus anjos que transformaram esta possibilidade numa realidade. E aí, na dimensão celeste, surge o pecado. Agora, na dimensão física, o pecado entrou pelo homem. Foi Adão e Eva que pecaram. E por isso o pecado se tornou uma realidade pelo homem. O homem, ao usar mal o livre-arbítrio, ele pecou. E o pecado, diz Paulo, gera a morte, né?
O pecado entrou pelo homem. E é interessante aqui, irmãos, que Paulo não é machista, não. Se ele fosse machista, como tem uns equivocados que dizem aí, ele diria, por Eva entrou o pecado. Não, ele disse, entrou pelo homem, pelo ser humano. Até porque, muito provavelmente, Adão deu o nome de Eva, a mulher, depois do pecado. Está lá em Gênesis 3:20. E Adão chamou a sua mulher de Eva. Isso depois do pecado. Então, antes do pecado, provavelmente os dois eram Adão. Havia uma comunhão tão perfeita que ambos tinham o mesmo nome. É pelo ser humano que o pecado entrou no mundo. Tanto homem quanto mulher. Porque os dois pecaram. E quando Adão peca, Adão e Eva pecam, o primeiro casal peca, há a morte. Deus já havia dito para Adão. E ordenou o Senhor Deus ao homem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:16 e 17. Deus determinou uma lei, ele ordenou. Se o homem obedecesse a Deus, estaria em comunhão com ele. Se desobedecesse a Deus, se pecasse, haveria separação, a morte. E foi o que aconteceu. No dia da queda, quando Deus chegou ao jardim do Éden, Adão e Eva se esconderam de Deus, porque já havia separação, já havia morte. Porque o salário do pecado é a morte, diz lá Romanos 6:23. E Paulo diz aqui, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Quando o homem se separa de Deus por causa do pecado, quando há a morte, o homem deixou de ter comunhão com Deus. Houve a morte, houve a separação. E sem Deus, o homem corrompeu a sua natureza. A sua natureza se decaiu. A sua natureza ficou depravada, corrompida. E aí surge a natureza pecaminosa do homem. E Adão fez entrar o pecado no mundo e todos os homens pecaram. Esse é o chamado pecado original. Mas o que é o pecado original? É um ato pecaminoso? Não. O pecado original é a natureza pecaminosa. Quando nós abrimos a Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 5, no versículo 3, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Os irmãos percebem aqui? Sete foi gerado à imagem e semelhança de Adão. Adão foi criado por Deus à imagem e semelhança de Deus. Adão foi criado sem pecado. É o que a gente vê lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Eclesiastes 7 e 29. Vede isto, tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Deus fez Adão sem pecado. Eva foi clonada de Adão, não tinha pecado. Mas agora eles pecaram. E os seus descendentes têm esta natureza pecaminosa. Sete, e é importante vermos isso. Sete é o primeiro homem que invoca o nome do Senhor. É o que está escrito lá em Gênesis capítulo 4, versículo 26. E a Sete também, mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Sete é o pai da linhagem piedosa, do primeiro povo de Deus na terra. Mas ele foi gerado à imagem e semelhança de Adão. Ele tinha natureza pecaminosa. E todos os descendentes de Adão, toda a humanidade tem esta natureza pecaminosa. É o que Davi fala no Salmo 51, no versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado,
e em pecado me concebeu minha mãe. Nós temos a natureza pecaminosa. Isso quer dizer que quando nós adquirimos a consciência, inevitavelmente nós pecamos. Nós não temos a capacidade de escolher o bem e rejeitar o mal. Pelo contrário, nós escolhemos sempre o mal e rejeitamos o bem. Isto é o pecado original. É a natureza pecaminosa. O pecado entrou pelo homem e toda a humanidade tem esta natureza pecaminosa. E o pecado é a transgressão à lei. É por isso que Paulo diz, a morte reinou desde Adão até Moisés. A lei não veio com Moisés. É verdade que Deus entregou a lei a Moisés para o povo de Israel, os 613 mandamentos. Mas a lei surgiu lá no Éden. E ordenou o Senhor Deus ao homem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus é o Senhor, é Ele que estabelece o que é o certo e o que é errado. É Ele quem dá a lei. E o pecado é a transgressão à lei. Aliás, a palavra grega para pecado, hamartia, quer dizer desvio, transgressão, desobediência. Adão desobedeceu a Deus, quebrou a lei de Deus, pecou. E a morte reinou desde Adão até Moisés. Com Moisés, Deus escolhendo o seu povo, criando o seu povo, formando o seu povo, propriedade peculiar dentre os povos, o povo de Israel, Deus minudencia, detalha, pormenoriza esta lei. Com 613 mandamentos. Os doutores da lei, lá no Talmud, né, o livro que registra a tradição dos judeus, diz que lá no Éden Deus já tinha dado 7 preceitos dos descendentes de Noé, que é repetido a Noé no capítulo 9 de Gênesis. A ética que vigora sobre todas as nações, dizem os rabinos judeus, já estava ali no Éden. É a lei de Deus que estabelece o que é certo e o que é errado. E para o povo de Israel, nós temos essa lei explicitada, pormenorizada, detalhada. Mas a lei transgredida pelo homem não salva o homem. É o que nós vamos ver em aulas seguintes. Mas desde já fica claro que a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Era preciso um outro Adão para poder salvar o homem. Porque todos os homens pecaram. Todos têm a natureza pecaminosa. Ninguém conseguia se livrar do pecado. É por isso que Jesus é chamado de o último Adão. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Jesus é este Adão, porque Jesus também não foi concebido em pecado. Adão não foi concebido em pecado, ele foi criado sem pecado. Jesus também. Lucas 1:35. Vamos ver o 34. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Ele também foi gerado sem pecado. E só ele. Essa história de que Maria
foi concebida sem pecado, não é verdade. Só existe Adão e o último Adão. Adão foi gerado sem pecado e pecou. E todos que nasceram dele, todos pecaram, diz a Bíblia. Todos. Inclusive Maria. Eles foram gerados com a natureza pecaminosa. Foram concebidos em iniquidade, concebidos em pecado. Veja que Davi, que é ancestral de Maria, diz: em pecado me concebeu minha mãe. Mas Jesus não. Foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Ele é o último Adão. E agora, ele pode nos livrar do pecado. Ele que foi gerado sem pecado. Ele que nunca pecou. É o que lemos lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E o próprio Jesus diz isso lá no capítulo 8, versículo 46 de João. Quem dentre vós me convence de pecado? Jesus nunca pecou. Ele foi gerado sem pecado, nunca pecou e se fez pecado por nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui Paulo explica por que o sangue de Jesus nos justifica. Por que nós alcançamos justificação pela fé em Cristo? Por quê? Porque Jesus foi gerado sem pecado, nunca pecou, mas se fez pecado por nós. Ele toma sobre si os nossos pecados e por isso nos justifica e por isso nos traz a paz com Deus. Lá em Isaías, capítulo 53, já estava profetizado isso. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, ele se fez pecado por nós. Ele tomou sobre si os nossos pecados. É por isso que ele clamou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Como já estava profetizado lá no Salmo 22, versículo 1, e como consta lá em Mateus 27, 46 e Marcos 15, 24. Foi o único momento em que houve uma separação entre Jesus e o Pai. Por quê? Porque o pecado da humanidade caiu sobre Jesus. O pecado da humanidade caiu sobre Jesus. Porque ele se fez pecado sobre nós. E aí, como por Adão entrou o pecado, por Jesus entra a salvação. A desobediência de Adão trouxe a morte. A obediência de Jesus trouxe a vida. E vida abundante. É o que Jesus diz lá em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus nos traz a vida abundante. Olha o que diz Paulo. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Nós temos vida abundante.
Diz o versículo 17, se pela ofensa de um a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A vida que Jesus traz pela sua obediência. Ele, sem pecado, se fez pecado por nós. Ele, como sumo sacerdote, fez o sacrifício perfeito. E se ofereceu. Ele era a vítima e ele era o ofertante. Ele se ofereceu por nós, sendo obediente, nunca tendo pecado. Ele pagou com a sua vida o preço da minha e da sua salvação. E agora, com a justiça de Deus satisfeita, nós temos acesso a Deus. Porque o pecado foi tirado. O nosso pecado é tirado quando nós cremos em Jesus. Porque Jesus morreu por nós e nos deu uma vida abundante. E o que é esta vida abundante? É aquilo que está lá no hino 374 da harpa cristã. A vida abundante é a vida abundante de pureza e de santidade, para amarmos a Deus em verdade pela graça que Ele nos deu. É a vida abundante de amor que o Pai nos tem dado em Jesus. É a vida abundante de Jesus que nos dá do perdão, a certeza e nos enche de consolação. O poeta sacro, traduzido e adaptado por Paulo Leivas Macalhão, nesse hino 374 da harpa cristã, mostra o que é vida abundante. Não é dinheiro, irmãos. Não é frota de carro, não é carro novo, não é mansão. A vida abundante é essa vida de pureza e de santidade para amarmos a Deus em verdade, pela graça que Ele nos deu. É a vida abundante de amor que o Pai nos tem dado em Jesus. É a vida abundante de Jesus que nos dá do perdão a certeza e nos enche de consolação. E tem mais. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A vida que Deus nos dá em Cristo Jesus não é apenas a recomposição da situação que havia antes do pecado com Adão. Nós agora estamos numa posição superior à que tinha Adão antes de pecar. Por quê, irmão Caramuru? Porque Adão vivia em comunhão com Deus antes de pecar, mas vivia no Éden, que é na terra. E o homem justificado será glorificado, viverá no céu. Jesus diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for, virei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, se Adão vivia em comunhão com Deus na terra, o justificado pela fé em Cristo vai viver no céu em comunhão. A vida que Adão tinha antes do pecado o fazia depender do acesso à árvore da vida. Ele tinha que comer do fruto da árvore da vida para o seu corpo não se corromper. Mas o homem justificado pela fé em Cristo, ele terá um corpo celestial, um corpo glorificado. Está lá em 1 Coríntios 15, 42 a 54. Nós seremos transformados. Seremos como ele é, como nós já lemos aqui hoje. Adão dependia do acesso à árvore da vida para seu corpo não se corromper. Mas o homem justificado pela fé em Cristo terá um corpo celestial, um corpo incorruptível, um corpo glorificado. Adão foi feito pouco menor do que os anjos. Estava em comunhão com Deus antes de pecar, mas era pouco menor do que os anjos, como diz o Salmo 8, versículos 4 e 5.
Mas o homem justificado pela fé em Cristo, quando glorificado, será como os anjos do céu, diz Jesus lá em Mateus 22:30. E mais ainda, nós estaremos na posição de Cristo, porque Jesus promete lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Nós estaremos no trono de Cristo, ou seja, a nossa posição é superior à dos anjos. Nós seremos como os anjos, porque teremos corpos espirituais, mas teremos uma posição acima dos anjos, o trono de Cristo. Então, a justificação pela fé não nos retoma ao lugar que Adão tinha antes de pecar. Não. Nós passamos a ter uma posição superior à que Adão tinha antes de pecar. Isto por causa da justificação pela fé em Cristo. A justiça de Cristo providencia o nosso acesso à graça de Deus. E a obediência de Cristo até a morte de cruz, faz com que nós sejamos agora abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Porque Jesus se fez maldição por nós. E agora nós somos abençoados. Como diz Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como é maravilhosa a nossa salvação. Quantas bênçãos grandiosas nós temos por termos sido justificados pela fé em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, cuidemos da nossa salvação, porque ela é extremamente preciosa. Ela nos traz grandíssimas bênçãos. Jesus morreu por nós para nos dar estas bênçãos. E nós, se desprezarmos esta salvação, estaremos pisando este sangue de Cristo. E aí, horrendas coisas poderão nos acontecer. Ela é muito preciosa, muito valiosa. E por isso nós temos que tomar muito cuidado. Como diz o escritor aos Hebreus, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? O próprio escritor aos Hebreus diz também, lá no capítulo 2, no versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação?